Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo. Hoje a gente começa uma nova semana, né? Estamos agora no dia 1º de junho de 2020, confinados, quarentenados, e aí a gente vai continuar para encerrar a atividade 7 do Caderno da Cidade. E aí depois a gente volta para o Trilhas, tá? Eu separei uma atividade aqui que a gente vai fazer no decorrer dessa semana, que é a atividade 7 da página 41, tá? Então eu vou ler, vou explicar para vocês. No decorrer da semana eu vou postando o vídeo página a página, que eu acho que fica mais fácil. E aí vocês comentem aí na atividade, se tiver dúvida e tal. E aí é o mesmo esquema, responde na apostila que eu acredito que a maioria tenha, tira a foto e me manda. Ou se vocês preferirem, façam no arquivo que eu vou deixar disponível ali no Classroom, tá bom? Então vamos lá. Semana passada a gente fez a atividade 6, não sei se vocês se lembram, né? Que era para analisar o texto científico e a gente vai continuar analisando e agora vai analisar a linguagem do texto científico, tá bom? Então vamos lá para a atividade 7, página 41. Abram aí e acompanhem a leitura, tá? Atividade 1, a linguagem do texto. 1. O presente do indicativo refere-se principalmente a uma ação que ocorre no exato momento em que ela acontece. Indica também uma ação habitual, uma característica do sujeito, um estado permanente de uma situação ou a verdade científica dos fatos. Pode ser usado ainda para apontar uma ação que ocorrerá no futuro próximo ou enfatizar fatos ocorridos no passado, num relato, por exemplo. Veja. O ácido formado irrita as terminações nervosas do olho, fazendo-os arder, e as glândulas lacrimais são estimuladas a produzir lágrimas para lavar o olho, para lavar o globo ocular, para retirar o ácido sulfúrico. Volte ao texto, grife os trechos de passagens significativas de verbo que estejam no presente do indicativo e faça um check. Em seguida, faça um check e dê um exemplo do texto utilizando a tabela que explicita os usos que podem ser feitos desse tempo. Então, o texto científico ele vai usar o presente do indicativo como forma de comprovar uma constatação, tá? Então, se a gente voltar lá no texto, o que é que vocês vão fazer? Eu vou fazer junto com vocês essa parte. A gente vai grifar as partes que estão no presente do indicativo, ou seja, os verbos que estão no presente. E aí depois a gente vai separar e classificar a sua função. Então voltem lá na página 38 e vamos fazer a leitura do texto, tá bom? Por que choramos ao cortar uma cebola? Qual será a química por trás disso? Quando precisamos cortar uma cebola, vem logo a preocupação com a ardência que ela provoca, não é? Vamos descobrir os motivos pelos quais nós, ao cortarmos cebolas, não conseguimos conter as lágrimas. Qual será a química por trás disso? Esse é o primeiro parágrafo. Então, nós vamos grifar aí os trechos que têm verbos no presente do indicativo. O que são os verbos? Os verbos são palavras que indicam ações, estados ou fenômenos da natureza. Então, por exemplo, nessa parte aqui do quando precisamos cortar cebola, qual seria o verbo? Quando precisamos cortar cebola. Qual é a palavra que representa uma ação? É o precisamos, né? Ele está no presente? Sim. Então, nós vamos grifar. Quando precisamos cortar cebola, vem logo a preocupação com a ardência que ela provoca, não é? Aqui, nesse segundo período, vem logo a preocupação com a ardência que ela provoca. A gente tem quais verbos aí? A gente tem o vem, né, que está no presente também, e a gente tem provoca, ela provoca, também no presente, tá? Então, vamos grifar. Vamos descobrir os motivos pelos quais nós, ao cortarmos cebolas, não conseguimos conter as lágrimas. Qual será a química por trás disso? Então, vamos descobrir, presente também, né, do verbo ir. Ao cortarmos cebolas, não conseguimos conter as lágrimas. Toda essa parte do vamos, cortarmos, conseguimos, são verbos no presente, tá? Aqui no qual será a química por trás disso? Não, a gente tem a palavra será, que é um verbo,
né? O verbo ser, só que ele está no futuro, tá bom? O vilão dessa história é o ácido propenilsulfênico. Olha aqui, o é, diferente do e, ele também é um verbo no presente. Então, vamos grifar. O fator lacrimogênio que irrita os olhos e dispara o reflexo da produção de lágrimas em abundância. De novo, ó, eu vou fazer melhor. Eu vou grifar só os verbos no presente, tá? Para vocês entenderem o que é o verbo. Então, aqui a gente tem irrita, uma ação de irritar, está no presente. Dispara, também está no presente. O reflexo de produção de lágrimas em abundância. Ele se forma, formar, tá? Verbo também. Através de reações químicas em sequência. Quando cortamos, de novo, ó, cortar, cortamos no presente, tá? A cebola, rompem-se vacúolos, liberando as enzimas que promovem a formação dos compostos sulfurados. Rompem-se. Então, naquele momento que a gente corta a cebola, rompem-se no presente também os vacúolos liberando as enzimas, tá? Liberando também, tá? Que promovem a formação dos compostos sulfurados, ou seja, algumas células da cebola se abrem e deixam escapar uma série de compostos. Algumas células da cebola se abrem, presente, e deixam escapar uma série de compostos. Deixam também, tá? Então, por que esses verbos estão no presente? Porque são constatações científicas. Quando a gente escreve quando a gente escreve um texto científico, a gente tem que ter essa noção de que essas palavras, elas estão no presente para comprovar que aquela ação, ela foi testada cientificamente, ela é comprovada de que realmente isso acontece. Não é não é um palpite, tá bom? Vamos para o segundo parágrafo. Um deles é formado por enxofre. Por isso dizemos no presente, ser compostos sulfurados. O sulfóxido do aminoácido cisteína e enzimas chamadas alinases, que provocam a transformação do sulfóxido em ácido propenilsulfênico. Este ácido sulfênico é instável e decompõe-se num gás volátil. O gás dissipa-se pelo ar, dissipar-se, né, espalha-se pelo ar e atinge, tudo no presente, tá vendo? Ó? E atinge nossos olhos, reagindo com a água e formando uma solução de ácido sulfúrico. O ácido formado irrita as terminações nervosas do olho, fazendo-os arder. Estou grifando só os verbos, tá? E as glândulas lacrimais são estimuladas a produzir lágrimas. São estimuladas a produzir, só no presente, tá vendo? Para lavar o globo ocular, para retirar o ácido sulfúrico. As maneiras de conseguirmos diminuir a formação do ácido sulfúrico são cortar a cebola dentro de uma bacia com água ou em água corrente. O ácido irá se formar antes de atingir os olhos e, como ele não é volátil, não conseguirá atingi-los a não ser que coloquemos as mãos sujas nos olhos. Aqui já mudou, tá vendo? Ó, aqui os verbos, eles trabalham mais no sentido de se você fizer isso, você não vai sofrer cortando a cebola, tá? Outra opção será, tudo no futuro agora, tá vendo? Cortá-la gelada e com uma faca ou com uma faca gelada, o que irá impedir a difusão de enzimas e do gás. Podemos também usar uma faca bem afiada, pois assim rompemos menos células da cebola e, por consequência, ocorrerá menos liberação dos compostos de enxofre que desencadeiam todo o processo de irritação dos olhos. Aqui já voltou no presente, ó. Assim rompemos, nós rompemos nesse momento, né? Assim, agora você sabe o que faz a gente chorar. São os gases que a cebola libera
na hora em que alguém passa a faca no vegetal. Em contato com a água dos olhos, elas reagem e formam, então elas reagem, de novo no presente, e formam um ácido que irrita, de novo no presente, o globo ocular. Aí, para se livrar do incômodo, o organismo contra-ataca produzindo um rio de lágrimas. Eu ia grifar os trechos, mas eu acho que é melhor grifar os verbos para vocês entenderem o que são os verbos, tá? Os verbos são palavras que expressam ações, certo? A gente estudou nas aulas anteriores o substantivo, que é o que dá nome para as coisas, né? O seu nome é um substantivo, celular, mesa, computador, cadeira, garrafa, é tudo nome de coisas. Agora a gente está estudando as ações e os estados que são expressos pelo verbo, tá bom? Voltando na atividade 7, então vamos lá. Qual dessas frases aqui, desculpem, qual dessas frases aqui indica uma ação habitual? Logo no comecinho do texto. Quando precisamos cortar uma cebola. Então, isso não é uma ação habitual, porque geralmente a gente faz essa ação com frequência, tá? Aqui, indica uma característica do sujeito. Então, a gente pode dizer, por exemplo, o vilão dessa história é o ácido propenilsulfênico. Aqui a característica do ácido é o quê? Ser o vilão, tá? Na segunda, indica um estado permanente da situação. Qual desses aqui indicaria um estado permanente da situação? A gente pode dizer aqui, ó, um deles é formado por enxofre e por isso dizemos ser compostos sulfurados. É um estado permanente, né? Um dos compostos da cebola é o enxofre, tá? Indica uma verdade científica. A gente pode ver aqui, ó. O ácido formado irrita as terminações nervosas do olho. É uma verdade científica. Não tem o que contestar com relação a isso. Ah, mas a minha opinião é diferente. Não, mas isso aqui não é uma opinião. Isso aqui é um argumento formado com base no estudo. Então, não tem como você dizer que o ácido não irrita. Já foi comprovado. O ácido irrita as terminações nervosas. E aí, essa constatação é no presente. E ela mostra o quê? Uma verdade científica. Tá bom? Se vocês quiserem acharem outras frases que comprovem, que preencham essa tabela, coloquem e a gente discute se está certo ou está errado, tá bom? A atividade de hoje é essa, preencher essa tabela com os exemplos de frases que eu falei, né, aqui, ou outros exemplos que você quiser colocar para comprovar esses tipos de presentes do indicativo, esses tipos de verbo no presente que são usados no texto científico. Tá? Essa atividade é um pouquinho mais complicada, mas eu já comentei a resposta com vocês. É só vocês lerem o texto de novo, acompanhem a leitura aí e vejam os verbos no presente. E o que esse verbo no presente está indicando? Ele está indicando algo que é feito habitualmente, ele está indicando uma característica, ele está indicando um estado permanente, ou ele está indicando o fato científico. Tá bom? Eu estou aqui para esclarecer as dúvidas, se vocês tiverem. Nos próximos dias da semana, a gente vai fazer as atividades seguintes também com relação à linguagem do texto, tá? E vocês podem ficar tranquilos que eu vou ajudar em todas. E aí, na semana que vem, a gente volta para o caderno para o Trilhas de Aprendizagem, tá? Por enquanto, a gente vai fazer esse aqui, tá? Atividade 7, que está na página 41. Tudo bem? Então, eu estou aqui. Qualquer dúvida, me chamem, me escrevam e a gente vai se falando. Tchau, tchau.